Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Vocês estão bem? Eu estou muito bem na medida do possível, né? Dei uma breve sumidinha, né? Aí de vocês, né? Hoje eu queria, né? Hoje é 1º de maio, é feriado, né? Para nós fãs de Fórmula 1 e os fãs, né? Que assistiam às corridas, mas não necessariamente eram fãs da Fórmula 1, né? Hoje é um dia muito triste, né? Acho que é o feriado talvez mais triste que o Brasil tem, né? Por quê? Porque neste feriado, há exatamente 31 anos atrás, a gente perdia Ayrton Senna, né? Que era uma figura, indiscutivelmente falando, emblemática, que era... Tava desligando o ar aqui, que tá um gelo danado. Que era uma figura ímpar, não só na Fórmula 1 como um todo, mas também para nós brasileiros, né? Ele era a esperança nossa em tempos de crise ou coisas do tipo, né? Mas hoje eu queria falar sobre o Hamilton e o Lando Norris, né? Que esse final de semana agora vai ter grande prêmio. Final de semana passado não teve corridas, né? Não teve corrida e agora vai ter agora em Miami, né? Bom, pois bem, pessoal, eu sou o seguinte, sabe? Quando eu fiz o vídeo da qualificação, eu critiquei bastante o Hamilton e critiquei bastante o Lando Norris, né? Muito porque eu achava que esses dois caras estavam devendo muito resultado, né? E eu, na semana passada principalmente, eu vi muitos canais de Fórmula 1, eu vejo vários canais também de Fórmula 1, né? Eu acompanho vários aí. O que eu mais gosto de acompanhar, particularmente falando, é o Café com Velocidade, né? Pra mim, acho que ele tem uma opinião, mas uma opinião não é baseada em achismo nem nada, é uma opinião baseada em dados, né? Não é aquela opinião de fãzinho de piloto X ou Y, né? Então, eu acho que para quem é fã de Fórmula 1 precisa muito ter esse tipo de opinião, né? Assim, não é obrigação, claro, nem nada. Cada um é fã, cada um é hater do piloto que quiser. Mas eu particularmente gosto mais daqueles onde isso não é o principal, não é a principal questão na hora de analisar um erro ou um acerto de determinado piloto. E eu vi esses vídeos e tudo, e eu vejo eu queria falar primeiro do Hamilton, né? Eu vejo uma certa demora do Hamilton na adaptação, né? Talvez haja uma certa pergunta assim, mas por que é que nós devemos ter essas críticas todas com somente 4, 5 corridas disputadas? Eu sou de uma opinião de que os números eles são os maiores representantes de determinados pilotos, né? Por mais que a Fórmula 1, essa questão de números seja até mesmo uma enganação, porque muitas vezes assim, um determinado piloto ele consegue arranjar um determinado carro que ajuste ao seu estilo de pilotagem e ele vai lá e transforma isso, converte isso em resultados, né? E acho que o Hamilton é um exemplo disso, né? Eu sou assim de pensar assim que o maior piloto da história da Fórmula 1, maior, não estou falando maior, melhor, porque melhor isso é relativo. Acho que maior eu estou colocando termos numéricos, né? E acho que, na minha opinião, o Hamilton está demorando mais do que eu imaginava com a Ferrari. E vários indícios dele, você vê assim na personalidade do Hamilton e tudo de ser, que você não vê uma melhora aparente do dia para a noite, né? Eu vejo muitas pessoas falarem de que ele esteve na mesma equipe por tantos anos e tudo mais, mas o que, coisa e tal, é uma nova química que ele tem que fazer e tudo. Mas eu novamente torno a dizer que acho que um piloto do tamanho do Hamilton, na minha visão, claro, deveria se adaptar a isso. Acho que há pilotos assim que, na minha opinião, fizeram
tiveram uma adaptação muito mais branda, muito mais rápida do que o Hamilton hoje. Eu acho que é muito complicado a gente falar sobre essa questão de adaptação para uma pessoa de 40 anos de idade, como o Hamilton tem. E a gente também tem que levar também o fator do Leclerc, né? Que é um piloto que, na minha opinião, está no seu auge, né? Desde metade de 2023, o Leclerc tem pilotado de uma maneira ímpar, na minha opinião. Ele tem pilotado de uma maneira que me chama muita atenção, por uma consistência, por uma regularidade, que só é um pouco discreta, porque tem o Verstappen que também está num certo auge na sua carreira, né? Ou seja, a gente está vendo Prime Verstappen, a gente está vendo Prime Leclerc também. E a gente tem que colocar isso na balança também, né? Esses dois caras estão nos seus devidos auges e acaba um pouco ofuscando ainda mais a adaptação do Hamilton. Acaba ainda, talvez até destacando mais. Então, eu sou um cara assim que imagino que o Hamilton, pelo tamanho que ele é e tudo, até pela questão da motivação, que acho que é algo que ele tem como maior nesse momento, afinal de contas ele está indo para a Ferrari, é um sonho que se realiza para ele, é um sonho que ele já revelou que é um sonho de criança que ele tinha, de poder pilotar pela Ferrari, e acho que mais motivação que isso eu não vejo algum piloto hoje ser capaz de ter. Não é só por ser a equipe que eu torço, nem nada, mas é evidente que o Hamilton está no seu auge nessa questão de ânimo e de êxito, assim, de estar correndo por uma equipe como a Ferrari. Recentemente até mesmo vi uma entrevista do Vettel falando assim, que dando uma leve cutucada, dizendo de que eu demorei menos e tudo mais para se adaptar e tudo. Talvez alguma aí que pense desse jeito, né, de que realmente o Vettel, quando ele foi para a Ferrari em 2015, ele se adaptou muito bem, né? Tanto é verdade que venceu na sua segunda corrida e já na sua primeira corrida em 2015, né, pela Ferrari, ele já foi para o pódio e tudo, e era evidente que era o melhor do resto, né? Tanto é verdade também que eu acho que o Vettel faz, na minha opinião, uma das suas melhores temporadas na Fórmula 1, né? Só que eu nem entro nessa questão, porque eu acho que tem a questão da idade nisso aí, né? E a idade, para quem acha que não afeta, afeta com certeza, né? Eu duvido muito que o Hamilton de 2013, 2012, talvez seria bem mais rápido que esse Hamilton de hoje, né? O Hamilton de 2013 seria bem mais rápido que o Hamilton de hoje. Os reflexos mais em dias, a habilidade no auge, né? E pelo que eu sempre notei assistindo Fórmula 1, e que eu sempre reparei assim, sempre que os pilotos de Fórmula 1 normalmente têm um auge ali de pilotagem dos 27, 28 até os seus 32, 33 anos, 34 alguns aí, né? Porque a idade é onde eles têm a velocidade de quando mais jovens, mas eles também têm experiência que eles não tinham quando jovens, né? Eles estão menos sujeitos a erros, né? E é por isso que eu falo que pilotos como Russell, como Leclerc, como Verstappen estão em seus devidos auges, porque eles estão nessa idade, né? Na minha opinião, essa adaptação do Hamilton é uma adaptação que eu acho que ela era esperada, até pelos seus outros anos nesse regulamento, mas eu achava que seria um pouco mais rápida. E acho que não é erro da minha parte cobrar um piloto do tamanho do Hamilton. Por que não é um erro? Porque eu acho que o piloto que ele é, que a gente sabe que ele a gente sabe que ele é capaz de muito mais. Mesmo, né, pela questão da idade e tudo. A gente espera realmente assim que um piloto de 40 anos de idade não desenvolva igual desenvolvia com 30, com 29, 28, 27 anos. Não é essa a cobrança, talvez, que eu esteja querendo ter nesse vídeo.
Mas eu acho que a cobrança que eu exijo é que ele pelo menos esteja um pouco mais próximo do Leclerc. Não que precise superar o Leclerc, mas que pelo menos esteja mais próximo do Leclerc, né? Então, assim, é o que eu particularmente penso sobre o Hamilton, né? Acho ele um piloto excepcional e tudo, mas acho que ele está falhando um pouco nessa questão, né? Falando um pouco sobre o Lando Norris, né? Eu estou falando sobre esses dois caras porque falei deles na qualificação no Grande Prêmio da Arábia Saudita, em um tom mais crítico, um tom um pouco mais de raiva, né? Mas agora eu estou falando de uma maneira um pouco mais linear, né? O Lando Norris recentemente deu algumas entrevistas dizendo de que ele parou de ir em festas, parou de beber, essas coisas todas, né? E eu aprecio isso, né? Aprecio que um piloto faça isso e tudo, mas eu, ao mesmo tempo, também fico me questionando se isso já não poderia ter acontecido antes, né? Se isso não poderia ter acontecido já em 2024, talvez, né? Onde ele cometeu inúmeros erros quando era pole position e tudo, né? Acho que demorou um pouco para ele precisar fazer isso, né? Eu tenho uma teoria de que o Lando Norris é um piloto excepcional, é um piloto rápido, e acho que é bobagem a gente entrar nessa moda de dar hate de graça, né? Para esse cara, né? Porque eu acho que, honestamente falando, eu não vejo que ele é um piloto tão superestimado igual a mídia insiste em dizer que ele é. Ele já demonstrou em várias vezes velocidade, ele já demonstrou várias vezes uma certa regularidade, e ele já demonstrou várias vezes que ele tem esse talento para ser campeão do mundo. Ele tem algumas posturas que ainda critico, né? E aí você vê o Lando Norris, eu ainda não consigo ver muito ainda aquele Lando Norris com ímpeto de ser campeão, tipo assim, ele não tem talvez uma postura, né, de que é um cara que amadureceu. Ele ainda parece um pouco crianção, na minha humilde opinião, apesar que ele mudou bastante, né? Ele era muito mais do que é hoje, né? Mas eu acho que tudo isso é pelo culatra a partir do momento onde me parece que o Piastri, em seu terceiro ano de Fórmula 1, me parece mais preparado. Me parece com mais uma desenvoltura de que está pronto para o próximo passo, que é ser campeão, né? E aí é onde coloca tudo o que o Norris fez por todos esses anos na culatra. Assim, não literalmente, né? Mas a gente parabeniza o Lando Norris por esses feitos e tudo, mas é uma coisa que o Piastri já faz há tempos já. É isso que eu quero dizer. Então, na minha opinião, sobre o Lando Norris, eu penso um pouco meio que nessa tocada. Ele vai ter que começar a colocar seus resultados em prática. Vai ter que começar a não se... Eu nem encho o saco dele quanto a essa questão de pressão sobre si mesmo, porque eu acho que eu já coloquei na minha cabeça já que isso é uma coisa que ele enxerga como uma solução para melhorar o seu rendimento. E eu não critico por isso, porque essa é uma tentativa dele de mostrar ao mundo, né, que ele está disposto a fazer o que for para ser campeão mundial, e se cobrar pode ser uma solução para ele, né? Pode ser uma solução que dê certo para ele, né? Mas é uma postura assim que eu praticamente não consigo concordar muito, né? Se é que me entendem, né? Eu não consigo, não consigo ver com essa temática, mas se é essa maneira, tudo bem, né? Então, acho que o Lando Norris, a partir desse Grande Prêmio de Miami agora, vai ter que começar a demonstrar seus resultados, vai ter que demonstrar que a sua velocidade, que seus erros terão que ser diminuídos, porque do outro lado da garagem, eu não estou nem para o lado da garagem da Red Bull com o Verstappen, mas do outro lado da garagem eu vejo hoje alguém mais preparado para isso. Muito, embora eu
quero muito ver se o Piastri vai ter essa regularidade de que tanto teve até então, né? E outra coisa também que eu vi, que critiquei bastante, não concordei com essa, né, que o Lando Norris chegou até a relatar, né, de que o carro não está do jeito que eu quero e tudo mais, beleza. Eu tenho uma teoria seguinte, né, ninguém nunca vai arranjar um carro 100% do seu jeito, né, e é por isso assim que eu discordo muito quando as pessoas falam que o carro da Red Bull é totalmente feito por Verstappen e tudo mais, mas o quê? Porque eu acho que não é 100% isso, porque eu acho que o piloto também tem que ter uma certa responsabilidade de tipo assim, esse é o carro que eu vou dirigir? Beleza. Então eu vou ter que mostrar resultado com esse carro. Independente se for contra o meu estilo de pilotagem, eu vou ter que fazer alguma coisa para me adaptar a esse carro, para transformar a minha adaptação em velocidade. E acho que isso o Piastri está fazendo melhor que o Lando Norris. Ele está sabendo converter isso melhor que o Lando Norris. Então, tudo que o Lando Norris vem fazendo, vem falando, criando desculpas aí sobre o seu mau desempenho nos últimos grandes prêmios, está em tudo pela culatra, porque o seu companheiro de equipe com menos corridas no currículo está fazendo melhor. E eu espero, honestamente, que o Lando Norris transforme isso em resultados. Porque eu não sei o que se espera da Red Bull, eu não sei o que se espera da própria McLaren após o Grande Prêmio da Espanha. Então é bom o senhor Lando Norris começar a cometer menos erros, justamente tentando juntar o máximo de pontos que for possível, porque quem garante que esse carro da McLaren vai ter esse nível de desempenho durante todo o ano, né? Então, é isso que eu particularmente penso sobre esses senhores aí que eu falei, que no caso é o Hamilton e que é o caso do Lando Norris, né? Eu espero muito que eles melhorem essa questão, muito embora eu acho que vai ser um tanto difícil, não vai ser do dia para a noite que esses caras vão melhorar. Vai haver lampejos onde eles vão achar que melhoraram e não melhoraram na realidade. Mas eu espero que isso se transforme numa certa regularidade, né? Então, é isso aí que eu particularmente gostaria de falar aqui com vocês, tá? É uma opinião minha. Já falei várias vezes isso, posso estar errado, mas posso estar certo, né? Mas na minha opinião, acho que isso é o que realmente conta aqui, né? Então é isso aí, pessoal. Um fortíssimo abraço a todos e falou. É nóis.